Esta semana o noticiário teve uma bomba relacionada à Jovem Pan. Sim, o jornalista Ricardo Feltrin trouxe a notícia de que o Ministério Público, um dos procuradores então do Ministério Público, indicou a cassação da Jovem Pan, das emissoras do grupo Jovem Pan. E é claro que, por sua vez, nós hoje estamos vendo bolsonaristas falando em direito de expressão. Bom, é sobre o contrassenso de um bolsonarista falar em direito de expressão e de um petista falar em liberdade de pensamento que nós vamos falar agora neste vídeo, porque o papo hoje é pra lá de sério. O papo é sério, mas muito mais sério ainda. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos todos e todas. É um prazer tê-la ou tê-lo aqui conosco. Você que já faz parte dos mais 15 mil inscritos do canal, seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez. E se você chegou aqui pela primeira vez, você está no canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes e aqui, eu sou um professor de História que tento falar de história, mas uma história contextualizada. Uma história que não fica presa aos livros didáticos que fazem com que essa disciplina se torne desinteressante e um pouco tanto engessada. Mas antes eu peço que você já inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo no nosso canal, porque nós temos vídeos de segunda a sábado às 18 horas e como este vídeo aos domingos às 9 da manhã. Gente, vamos falar sobre direito de expressão e sobre democracia. Vamos falar de liberdade de pensamento e sobre direito de expressão. Vocês lembram que lá atrás, quando houve impeachment da Dilma, o senhor Jair Bolsonaro, então deputado federal, exaltou Brilhante Ustra, uma figura asquerosa da ditadura militar, conhecido por ser um dos maiores torturadores da história do Brasil, no período da ditadura, em que não havia liberdade de pensamento. Quantas vezes você já viu bolsonarista na rua pedindo intervenção militar, defendendo o golpe de Estado? E quantas vezes o Bolsonaro fez falas golpistas e ameaçando a democracia? Pois é, meus caros. Estes mesmos que falam em nome do direito de expressão são aqueles que querem só o direito de expressão para eles. Porque os bolsonaristas não aceitam outras formas de expressão, somente o seu pensamento. Liberdade de expressão não é libertinagem de fala. Liberdade de expressão é o poder falar o que eu penso. Sim, eu tenho a liberdade de falar o que eu penso, mas eu tenho que respeitar o outro. Quem exerce a liberdade de expressão tem que respeitar o posicionamento do outro. Você pode discordar e divergir, e isso é natural, mas você não pode e não tem o direito de espizinhar, de ofender e de silenciar o outro. Porque é isso que os bolsonaristas entendem por liberdade de expressão. Quando eles dizem que essa atitude de pedir a cassação da Jovem Pan por conta das fake news publicadas por este grupo de comunicação, e eles dizem que isso é censura, censura é outra coisa. Aliás, muitos que falam isso não souberam porque não viveram esse período da censura. Censura era o que tinha lá atrás, em que antes do programa de televisão tinha uma tela dizendo que o programa estava liberado ou não, para tais idades, para tais faixas, em que o roteiro do programa era cortado partes.
E isso é censura. E não é nada agradável. Mas, olha só, esses que são saudosistas com a ditadura, agora se avoram defensores da liberdade do pensamento. Só que eles só querem o pensamento deles, eles não querem o pensamento de outro. Até porque o seu pensamento é tão torto que qualquer um consegue mostrar que eles estão equivocados. E como eles não querem se descobrir equivocados, eles não aceitam que estão equivocados, então o que eles fazem? Eles querem calar a voz dos outros. Isso para mim tem um nome, chama-se hipocrisia. Como também petista falar em nome da democracia é um tanto quanto curioso e um tanto quanto controverso. Afinal de contas, a democracia interna do PT não existe. Haja visto que o PT, por exemplo, tem um dono, e o dono chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que faz o que quer. É isso. Como é que a gente pode falar em democracia? Como é que o partido pode arvorar-se porta-voz da democracia se dentro do PT só vale as vontades de um membro sobre os demais? Efetivamente, nós temos um outro problema. A legislação contra as fake news, da forma como está sendo feita, apressada, sem uma discussão séria, também não ajuda no combate às fake news. Mas algo há de ser feito, sim. E as pessoas têm que ter responsabilidade sobre aquilo que elas falam, sobre aquilo que elas publicam, sobre aquilo que elas emitem. Porque se você espalha ódio, você tem que responsabilizar-se por aquilo que você está fazendo. Para o bem ou para o mal. E é isso que bolsonaristas não conseguem entender. Porque eles querem o direito de expressão, mas eles não querem que os outros exerçam o mesmo direito deles. Porque se eu posso falar e ofender o outro, então eu estou abrindo brecha para que o outro faça o mesmo comigo. Se dizem cristãos e homens de bem, mas não entenderam nada daquilo que um certo homem da Galileia disse. Faça ao próximo aquilo que queira que faça com você. Amar ao próximo como a si mesmo. Eles falam tanto no nome deste homem fantástico chamado Jesus de Nazaré, mas não entenderam em nada a sua extensão, a extensão dessas palavras. Por isso que defendem com unhas e dentes e dizem que são honestos e pessoas de bem, um cidadão que até hoje não consigo explicar, por exemplo, a origem de 51 imóveis, o dinheiro que não se sabe a origem da compra de 51 imóveis não populares, mas de luxo. Porque para estes, o que lhes move é o ódio. O que lhes move, com certeza, é o ódio de dizer, né? De simplesmente dizer assim, eu sou contra o PT. Ok, você pode ser contra o PT, ser crítico ao PT. Eu, particularmente, sou muito crítico ao PT. Mas eu não coloco nada no lugar do PT. Qualquer coisa. Nem no lugar do bolsonarismo, qualquer coisa. Inclusive o PT. Porque eu acho que a gente precisa avançar e virar uma página. Só que, infelizmente, como já dizia o rei Roberto Carlos, eles estão surdos. E resta-nos respeitar a liberdade de pensamento deles, o livre-arbítrio deles. Mas a conta virá. Eles querendo ou não. Eles querendo ou não, a conta virá. Podem ter certeza disso. E é justo que a Jovem Pan seja responsabilizada pelos seus desvios, porque empresa de comunicação nenhuma pode ter um editorial golpista ou um editorial que leve ao engano das pessoas.